Bem, pessoal, boa noite. Estamos aqui reunidos para o primeiro dia da Conferência dos Filhos. E amanhã será o segundo. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Abacuque. Um livrozinho pequeno, chamado de Profetas Menores, apenas por causa do tamanho do livro. Abacuque. O livro de Abacuque é um livro muito interessante. Na verdade, não existe livro desinteressante na Bíblia, quando você entende o propósito do porquê o Espírito de Deus criou ele. Você já imaginou que Deus, na sua infinita sabedoria, ele podia escrever qualquer coisa na Bíblia? Podia ou não podia? Podia, querido. Então, o que está escrito é o melhor, que é aquilo que está mais adequado para o proveito do ser humano, amém? O livro de Abacuque, nós vamos ler capítulo 2, o versículo 2. Mas o livro de Abacuque, ele é um livro interessante, porque Abacuque, ele é um profeta que ele questiona o Senhor sobre a decadência de Israel. Israel, nos tempos os tempos de glória de Israel, o máximo da glória de Israel foram 80 anos de governo, os 40 anos de Davi, os 40 anos de Salomão. Foi o auge, mas Israel teve muitos séculos de glória. E Abacuque, ele é um profeta que ele questiona sobre a decadência de Israel, porque Israel se tornou uma nação tão pequena, tão degradada perante outras nações. E uma das respostas, a principal resposta que o Senhor dá no livro de Abacuque, são três. Deus diz: primeiro, porque o meu povo se desviou do meu nome. A segunda resposta que Deus dá: porque o meu povo se tornou como peixe. E a terceira resposta que Deus dá: porque Israel se tornou uma nação pequena, porque se tornou uma nação sem visão. O livro de Abacuque, ele tem uma pergunta do profeta Abacuque: Senhor, porque nós, de uma nação tão gloriosa, nos tornamos uma nação degradada, destruída? E Deus dá essas três respostas a Abacuque: porque vocês se esqueceram de quem eu sou, se desviaram do meu nome, se tornaram pessoas naturais como peixes e perderam a visão da aliança que eu tinha com vocês. E a cura para a nação de Israel que Deus fala a Abacuque é: escreva a visão. Amém? O livro de Abacuque, no capítulo 1, no versículo 2, olha como começa. O profeta: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tu manifestes a tua salvação? Ou seja, Abacuque se queixando, porque Israel se tornou uma nação destruída. A partir do 5, Deus começa a responder: olhem as nações e contemplem e fiquem atônitos e pasmem. Pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam, se lhes fossem contado. Eu estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação terrível e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. A primeira resposta do Senhor. A segunda resposta do Senhor, Abacuque indagando, ainda no capítulo 1, versículo 14: porque o Senhor tornaste os homens como peixes do mar, como animais que são governados por ninguém.
O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede, e nela os arrasta. Então o inimigo se alegra e celebra. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra. Pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. Então Abacuque, ele era um profeta. Aqui no versículo 2: ficarei eu no posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então a resposta sobre essa situação de Israel, ela aparece aqui no 2. Então o Senhor me respondeu: escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Amém? Qual o propósito dessa conferência para nós, para os filhos desse ministério? É que você entenda claramente o que Deus move na nossa coletividade. Amém? Para que você tenha mais proveito. Amém? Querido, você sabe o que é matéria-prima? Você sabe o que é matéria-prima? Você concorda comigo que cada matéria-prima, a matéria-prima, ela é um material bruto que ela vai produzir algum produto? É ou não é? É ou não é? É. Você acha que uma ponte, estou dando um exemplo, ela tem que ser construída com um material resistente ou com um material frágil? Você acha que uma ponte para atravessar um rio que abre uma distância de 200 metros, nós vamos construir essa ponte com matéria-prima de caixa de papelão, ou nós vamos construir com pedra, concreto, cimento e aço? Sim, a matéria-prima, ela tem uma aplicação correta. E Deus adora o bom proveito da matéria-prima. Toda matéria-prima, ela tem que ter uma aplicação correta. Deus detesta o desperdício da matéria-prima no lugar certo. Você compraria roupa de papel? Papel é a matéria-prima ideal para fazer roupa? Não. Não tem durabilidade. Você compraria roupa de aço? De malha de aço? Não, também é uma matéria-prima inapropriada. Diga, cada matéria-prima, ela vai produzir um produto adequado. Dentro desse exemplo, dessa parábola que eu estou dando, para que a gente entenda com mais segurança sobre o propósito dessa conferência, você entende que existem matérias-primas de menores valores e matérias-primas de maiores valores? Sim ou não? Sim. Qual é a matéria-prima mais valiosa? O barro ou o ouro? Ouro. Qual é a matéria-prima mais valiosa? Papel ou aço? Aço. É mais caro. Você sabe qual é a matéria-prima mais cara sobre a terra? O que é mais caro sobre a terra? Vamos tentar achar o preço de algumas coisas. Querido, tem como botar num container 1 tonelada de plástico e colocar um preço? Sim ou não? Tem como. Se fosse assim, os navios, os aviões, os trens não transportariam plástico. Tem como colocar num caminhão, num trem de vagão,
30 toneladas de aço, pesar e dar o valor dele, tem ou não? Tem. Um caminhoneiro que carrega 10 toneladas de vidro, tem como pesar e dar o valor daquilo? Tem. Tem como você encher um container de 5 toneladas de soja e dar o preço dessa soja? Tem. Então, pelo preço que a matéria-prima tem, nós conseguimos avaliar o valor dela. Sim ou não? Sim. E isso é uma percepção clara. Se te oferecessem 1 tonelada de ouro e 1 tonelada de soja, você pegava o quê? Ouro, porque tem mais valor. Você usaria ouro? Vamos ver uma aplicação da matéria-prima do ouro. Você usaria ouro para fazer privada? Troninho? Usaria? Não, é uma matéria-prima inapropriada para fazer privada. Embora tem gente muito rica que use, mas isso é até uma desonra ao Senhor. Que a Bíblia diz que o ouro é do Senhor. O ouro da terra é do Senhor e vai voltar todo para Ele. É uma aplicação inapropriada. Então, se você entrasse numa casa e você visse uma privada de ouro, você ia achar aquilo inapropriado, sim ou não? Sim. Você chegar lá na casa de um cara bem rico, aí você, tô apertado, e você, fulano, eu quero ir no banheiro. Pode ir no banheiro. Quando você chega lá, você vê a privada é de ouro. Não é folhada a ouro, é de ouro. Você já pensa assim, rapaz, se eu arrancar essa privada, eu resolvo minha vida. Estão aqui fazendo cremosinho nessa privada. Porque a matéria-prima de ouro, querido, ela não é apropriada para a privada. Então você ia achar um desperdício, sim ou não? Sim. Você ia achar um desperdício, querido. Vou dar outro exemplo dentro do banheiro. Todo mundo sabe aqui que tem aqueles papel higiênico reciclado, né? Aqueles caspento, né? Todo esburaquento, todo, né? Querido, assim, né? A gente sabe que aqueles papel não é o mais apropriado do mundo, né? Eles podem até dar hemorroida. É sério, eles podem. Eles podem dar hemorroida, eles podem dar infecção, eles podem te dar um problema grave, sério. Porque você vai limpando aqui, vai lixando, sangrando. E você pode ter um problema de hemorroida. Então, convenhamos que aquele papel higiênico não é um papel bom. Mas não tem aquele bonzinho da folha dupla, não tem? Que tem uns pomponzinhos, né? Bem fofinho, né? E tem uns que não são caros. Tem uns que vendem um fardo assim, né? Que fica barato, né? 12. Tem fardo R$6, R$7, com 12. Agora, querido, convém comprar um rolo de papel higiênico. Convém usar um material tão bom que um único rolo de papel higiênico chegasse a valer R$1.000. Não é um desperdício? Sim ou não? Sim. Então, querido, a matéria-prima, independente de onde ela seja aplicada, se ela for aplicada da forma errada, se ela for aproveitada da forma errada, ela pode ser um desperdício. Pode ou não pode? Pode. Diga, se a matéria-prima for aplicada da forma errada, ela pode ser um desperdício. Querido, dessa vez fresquinha do céu, agora eu vou até anotar que isso é revelação de Jesus. Vou botar no meu livro, aleluia, você chegou agora. Se a matéria-prima for utilizada da forma errada, se torna um desperdício. Aleluia. Querido, eu vou perder um negócio desse nunca. Por que é que o Senhor está ministrando isso através de mim? Porque, querido, com os nossos olhos naturais, não estou falando nem de nível de inteligência nem nada não, estou nem indo para o mundo, lado espiritual. Mas quando você olha uma matéria-prima no lugar inapropriado, você pensa assim, é um desperdício. Pensa ou não pensa? Pensa, é um desperdício.
Você já imaginou chegar na casa de uma pessoa e o portão dela ser feito toda de ouro? É um desperdício ou não é? É, querido, o ouro nem matéria-prima para ser portão, não é que ele é maleável. Você compraria um carro todo de material reciclado como se fosse papel? Compraria sim ou não? Não, querido, na primeira chuva ele ia engilhar, fofar. É uma matéria-prima desperdiçada. Diga, toda matéria-prima tem um valor atribuído. Então, querido, tudo na terra nós conseguimos dar um preço. Tudo. Nós conseguimos atribuir um preço. Tudo na terra. Nós conseguimos atribuir um preço ao papel, à celulose, à borracha extraído da seringueira. Nós conseguimos dar preço a bronze, a prata, ouro, níquel, ferro, aço, cimento, pedra, areia. Luz solar hoje em dia tem valor. A luz solar, a luz do sol hoje em dia tem um valor. Ela pode ser quantificada, ela pode ser tarifada em valor. Se você tiver um painel de energia solar, você vai captar e aquilo vai gerar um valor financeiro para você. Tudo na terra tem um preço, tem um valor. Só existe uma coisa na terra que ela não pode ser calculada em dinheiro. Só existe uma matéria-prima na terra que ela não pode ser calculada em dinheiro. Quer a prova? Quer a prova? Quer que eu prove? Jorjão, me venda seu braço esquerdo por 100 mil reais. Me venda seu braço esquerdo por 200 mil reais. Cara, essa proposta aqui você não pode recusar. Me venda seu braço esquerdo por 1 milhão de reais. Ah, pois eu quero só o antebraço, 50 milhões. Rapaz, vamos fazer assim, você me dá a mão, 100 milhões. Japa, coisa linda. Eu quero a canelinha, que essa sua canela é muito linda. Torada assim, embaixo do joelho. Japinha, 200 milhões pela sua canela. Quer? Essa aqui você não pode recusar não. 500 milhões de reais. 1 bilhão. Querido, 1 bilhão é é muito zero. É muito zero. 1 bilhão pela sua canela, Japa. Japa, você muda de vida. Vamos, você bota uma prótese. Não quer não? Tem tora hoje ainda. Leva você lá pro CESP. História no cru mesmo, sem anestesia. Quer não? 1 bilhão. A única matéria-prima que não tem um valor financeiro sobre a terra é o ser humano. Não tem preço. Não pode ser vendido, não pode ser comprado. A Bíblia fala que nós temos um valor, mas não é um valor financeiro, é um valor acima do financeiro. A Bíblia diz que nós tivemos o preço do sangue, ou seja, da própria vida de Deus. Diga, eu sou uma matéria-prima muito, muito, muito cara para ser desperdiçado. E querido, nós somos uma matéria-prima aqui na terra, nessa primeira passagem, antes que venha o governo do milênio, antes do arrebatamento da igreja. Nós temos uma passagem, nós temos uma data de validade. A Bíblia diz que a data de validade do homem, numa média, é 70, 80 anos. Alguns chegam a passar dos 100, mas numa média, 70, 80 anos. Diga, eu sou uma matéria-prima que tem uma data, um prazo de validade curto, mas
O meu valor é muito caro. Querido, se Jesus demorar 200 anos para voltar na terra, para começar o governo dele, você concorda que uma tonelada de ferro, ela vai continuar, nós vamos morrer, ela vai continuar aqui, sim ou não? Sim, mas nós ainda vamos valer mais do que esse ferro. Nós ainda vamos valer mais do que o aço, mais do que o ouro, mais do que o diamante. Então nós somos uma matéria-prima muito cara para ser desperdiçada. Muito cara para ser desperdiçada. Não te dá uma revolta você chegar no lugar e ver uma matéria-prima aplicada num produto que não devia ser aplicado? Dá. Sabe, você chegar num lugar e ver, o exemplo como eu dei, uma privada de ouro, uma matéria-prima inapropriada para aquilo, não precisava daquilo. Aquele ouro ele podia ser usado para reverter e ajudar muitas e muitas pessoas. Querido, quem aqui gosta de ver desperdício de comida? Comida. Você gostaria de chegar num lugar assim e ver comida boa, carnes, frutas, vegetais, sem estar estragado, novinho, indo para o lixo? Gostaria de ver? Você acharia um desperdício? Sim ou não? Acharia. Você acharia um desperdício. Mas toda matéria-prima sobre a terra, ela tem um valor que pode ser calculado, ou em peso, ou em volume, ou em energia. Sempre vai se achar alguma forma de calcular o valor daquela matéria-prima. Mas a Bíblia diz que nós temos apenas um valor, que é o valor da própria vida do Filho de Deus, do sangue dele, que é uma coisa também que não pode ser calculada. Então, querido, nós somos uma matéria-prima muito cara para ser desperdiçada. Repita comigo, diga: toda matéria-prima, ela tem um estado bruto e ela vai virar um produto. Diga: toda matéria-prima em estado bruto, ela precisa ser trabalhada para ser transformada em algo de utilidade. É assim com o ser humano. Quando Deus colocou Adão no Éden, Adão não sabia de muita coisa. Mas o fato dele não saber de muita coisa, querido, não tinha tirado o valor dele. Porque Jesus ele foi o preço que pagou pela vida de Adão. Mas, querido, você concorda que Adão desperdiçou a vida dele? Sim ou não? Poderia ter sido melhor? Sim, poderia ter sido melhor. Se a gente pudesse colocar a vida humana assim numa avaliação de rendimento, você vendo na Bíblia mesmo, você vai ver pessoas que elas tiveram uma alta produtividade no Senhor, e teve pessoas que teve suas vidas desperdiçadas, porque não entenderam o valor da sua identidade. E quando você não entende o valor da sua identidade, querida, a sua vida vai se perdendo, se perdendo. Hoje é 7 de abril de 2018. Essa data se repetirá, 7 de abril de 2018. Essa data se repetirá daqui a 3 meses será 7 de abril de 2018 de novo, né? Espera aí, deixa eu ver aqui. Daqui a 6 meses será 7 de abril de 2018, né? Não, nunca mais ela vai existir. Então, querido, nós temos um relógio que conta o tempo da nossa vida.
E nós somos uma matéria-prima, querida, que precisa ser trabalhado. Diga, eu sou uma matéria-prima que preciso ser trabalhado pelo Senhor para dar os frutos que Ele me criou. Quando Deus nos criou, querido, lá em Efésios 1 diz que Ele nos criou pleno. Efésios 1 começa arrebentando, começa a dizer assim: todas as bênçãos. Todas as bênçãos, é todas as bênçãos, querido. É sem faltar nenhuma. Provisão é bênção? É ou não é? É. Dinheiro é bênção? Comida é bênção? Roupa é bênção? Casa é bênção? Casamento é bênção? Filho é bênção? Querido, tudo isso você já nasceu com um pacote completo. Agora, porque o ser humano ele não entende o valor dele, ele não entende a matéria-prima que ele é, ele desperdiça o tempo da vida dele com coisas que não são fundamentais. Você já conheceu alguém que você olhou assim para ela, da mesma forma que você chegou lá na casa do seu amigo e você viu aquela privada de ouro desperdiçada? Você já conheceu alguém que você olhou assim e fez: fulano desperdiçou a vida dele, fulano jogou a vida dele fora? Quem já conheceu? Porque, querido, não existe ninguém sobre a terra que não pudesse viver uma plenitude no Senhor. Ninguém sobre a terra que está impedido de viver uma plenitude no Senhor. Não existe ninguém sobre a terra. Ah, mas a família de fulano tem uma maldição de 17 gerações que veio com Cabral nas caravelas. Não, querido. Não, querido. A Bíblia diz que o que está dentro de nós é muito maior. A Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. A Bíblia diz que todo tipo de cura existe. Não existe nada, querido, que possa impedir uma pessoa de viver tudo aquilo que o Senhor designou para o ser humano. Nada. Não existe nenhum impedimento. Agora me diga uma coisa. Eu não vou nem falar sobre o final da sua vida, não. Porque você conhece pessoas jovens que você olha assim e faz: está desperdiçando a vida. Sim ou não? Sim. Meu Deus, fulano tem tanta inteligência, tanta capacidade, mas fez escolhas erradas. Quando eu estudava, eu vou dar um exemplo. Quando eu estudava ali por volta da sexta série, sexta série, eu não sei no tempo de vocês, não sei se na escola que vocês estudavam era assim, mas na escola que eu estudava, eu nunca participei de Olimpíadas, porque nunca chegou o projeto de Olimpíadas de estudo de matemática, dessas coisas para a gente disputar, não. Então a escola, ela dava um prêmio interno. Os professores e os diretores se juntavam e, tipo, os alunos que tinham as maiores notas nas séries, aí no final do ano ganhavam um relógio, ou ganhavam uma coisa assim. Eu nunca participei de nenhum programa. Nas escolas que eu estudei, nunca teve. Eu vejo o povo: fulano participou da Olimpíada, ganhou uma viagem para o Rio de Janeiro. Eu disse: vixe, na minha nunca nem chegou, nem perto disso. Mas na minha tinha esses negócios assim: a nota mais alta ganhava um relógio no final do ano. Quem já viu alguma coisa parecida com isso? Na minha era assim. Por volta da sexta série, e eu nunca fui uma pessoa competitiva, mas as minhas notas sempre batiam ali: 8, 9, 10, 8, 9, 10. Elas sempre batiam assim. Eu estudava normal. Eu considero que eu estudava normal. Eu era aquele estudante que estudava um dia antes da prova. Eu ainda não entendia muito sobre estudar todos os dias, independente de fazer uma prova. Na verdade, eu só vim começar a estudar quando eu terminei o ensino médio. Quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a estudar, mesmo de verdade, como deveria ser. Mas as minhas notas sempre batiam ali: 8, 9, 10. Muitas vezes eu nem estudava, batia isso. E tinha um colega meu que ele era muito bom. Ele, algumas notas, ele batia mais do que eu até. E eu lembro que a quinta série eu ganhei dele, na sétima eu ganhei dele, mas na sexta ele ganhou de mim. E foi logo o ano que os professores deram o melhor presente.
Na quinta série, eu lembro, eu ganhei aqueles conjuntos de relógio, que vinha um relógio Champion e vinha as pulseiras coloridas, que você trocava só o biloto e trocava a pulseira. Era fraco isso. E quando foi na sexta série, deram um relógio muito bom a ele. Aí quando foi na sétima série, aí caiu de novo o presente, eu ganhei. Mas ele era um cara que todo mundo olhava assim e dizia: rapaz, fulano vai ser alguém na vida, vai estudar, vai conseguir alguma coisa. E ele era um cara muito inteligente. Muito inteligente. Mas só que ele fez escolhas erradas. Não foi nem no mundo das drogas, foram escolhas naturais. Ele começou a namorar cedo, e cedo. Um menino nasceu cedo. E ele teve que desperdiçar a vida dele trabalhando no supermercado. Até hoje está lá. Porque fez um menino aqui, outro menino ali, outro menino ali. Gostou de fazer menino, foi fazendo. E não teve mais tempo de estudar. Até hoje está lá no dedo do supermercado. Porque teve que ir trabalhar para comprar leite para menino. Ele trabalhava de manhã e tarde no supermercado e de noite ainda fazia um extra no supermercado, arrumando. Até hoje é assim, tem a minha idade, tá lá. Às vezes quando eu encontro fulano e tu, rapaz, não estudo mais não. Tem 600 meninos para criar. E é um desperdício, querido. Ele podia ter ido muito mais longe. Aquele cara, ele podia ter, se ele dissesse assim: eu vou fazer medicina, eu vou fazer concurso X, ele tinha conseguido. Ele teria conseguido. Mas ele escolheu errado. Não estou dizendo que ele não poderia ter tido filhos. Ele poderia ter tido filhos, querido, no tempo certo. O problema é que ele teve no tempo errado. Então o ser humano, ele é uma matéria-prima muito preciosa para ser desperdiçada. Você gostaria de entrar no hall das estatísticas dos desperdiçados? Você gostaria de alguém daqui a 10 anos passasse assim e visse você na sarjeta, todo nojento? Mas rapaz, via fulano, aí podia ter sido alguém, estava bem certinho na igreja. Ó, e agora? Você quer entrar para essa estatística? Pergunta para o seu vizinho: você quer entrar para essa estatística? E o Senhor está começando essa conferência ministrando sobre matéria-prima. Amém. E queridos, todos nós nascemos para viver uma plenitude no Senhor. E nada pode impedir. Nada pode impedir alguém que decide viver essa plenitude. Nada. Nada pode impedir. Aí você pergunta: pastor, então por que existem pessoas que demoram mais e outras que demoram menos? Eu vou te dar uma resposta bem direta: escolha. Tem pessoas que escolhem crer mais rapidamente. A Bíblia diz que Deus é aquele que perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. Querido, ninguém teve mais problema de família do que Davi. E Davi testemunhou na palavra, disse: o Senhor não me deixará cair no laço do passarinheiro. E tem pessoas que passam 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 50, 55 para se curar de uma publicação do Facebook. A essas pessoas a Bíblia chama de peixe. A Bíblia fala que existem 4 tipos de pessoas: os peixes, que não governam a própria vida. Nós lemos aqui em Abacuque. O peixe, ele não governa a própria vida. A Bíblia diz que o inimigo vem e pega ele como um anzol e faz com ele o que ele quer. E a Bíblia diz, Abacuque diz que ele nem percebe. Ele nem percebe, ele é um peixe. Ele é uma pessoa com a mentalidade de um animal. De um peixe. Fulano, como é que você está? Não sei. Isso assim, não sei.
Você quer o que da vida? Não sei. Quer que você almeje de Deus? Não sei. Vai existir amanhã? Não sei. Tu está respirando? Não sei. É um peixe. Aí a Bíblia fala que existem outro tipo de pessoas chamado ovelhas, que você tem que tanger. Fulano, pra aí não, fulano. Tu não tá vendo que tem um buraco aqui nojento? Vem cá. Bora, fulano, pra cá, olha. Ali, olha, vai. Para, fulano, tá vendo que isso tem sem futuro? Vem pra cá. Ovelha. Aí a Bíblia começa a entrar na categoria de pessoas. Depois que sai de peixe e ovelha, começa a entrar na categoria de pessoas. A Bíblia diz que existem duas categorias de pessoas. A Bíblia diz que existem os filhos. Vou usar uma palavra bem simples para você entender: retardatários. Paulo diz que demoram a aprender, que são lentos em aprender. É aquela galera que nasce de novo, conhece Deus e passa 30 anos para cair a ficha. Ai meu Deus, eu podia. Meu pai. Os retardatários. Paulo diz: vocês poderiam estar muito na frente, mas eu vou ter que voltar para o leite. Na parábola das 10 virgens, era aquelas 5 imprudentes que estão salvas, mas não casam. Elas estão salvas, tudo certo, vai ser arrebatado, tudo ok, mas não casam. E a Bíblia fala sobre aqueles que têm a quarta categoria de pessoas, aqueles que têm os olhos de águia, que são os filhos diligentes, que não estão se ocupando em coisas inúteis. Meu Deus, fulano não respondeu minha conta do Facebook. Não sei o que, WhatsApp. Não sei o que, cheguei e não me deram bom dia. Não sei o que, não me deram boa noite. Não sei o que, não sei o que. Essas besteiras todos os dias, essas picuinhas todos os dias. Pessoas que se prendem a isso, querido, elas não conseguem alçar voos maiores. Mas existem outros, queridos. Na verdade, esses outros é qualquer um que crê. Que dizia assim: rapaz, aquilo que Paulo diz, eu não vou mais ficar se embaraçando. Porque a Bíblia diz que o nosso problema não é só pecado. A Bíblia diz pecados e embaraços. O que é um embaraço? Algo que te impede de caminhar perfeitamente. Você caminha 1, 2 dias, depois se embaraça. Caminha uma semana legal, na outra se embaraça. Agora, querido, eu não vou fazer o papel de advogado do diabo não, mas na maioria dos casos, ele não tem nada a ver com isso. Nem ele, nem o inferno, nem os demônios dele. É uma decisão da própria pessoa. Ela gosta de embaraço. Ela gosta de arrumar problema. Aqueles que gostam de ser rápidos. Sabe, querido, não existe uma escolha de Deus de dizer assim: esse aqui nasce burro, esse aqui nasce inteligente, esse aqui nasce doido, esse aqui nasce cego. A Bíblia diz que até um louco, se ele quiser, querido, ele acha o caminho. Até um doido, se ele quiser, ele acha um caminho. Então não existe nada que possa segurar o ser humano. Nada. Nada. Mas a minha infância foi ruim. O Senhor cura a sua infância ruim. Eu não tive pai. O Senhor pode ser seu pai. Eu não tive mãe. Deus vira mãe também. Minha infância foi pobre, mas não precisa continuar sendo pobre. Eu fui criado numa pensão com 75 mil demônios. Não precisa, irmão, você ficar morando com esses demônios. É uma decisão. Sabe, querido, todo mundo quando nasce de novo para o reino de Deus, nasce como peixe. Por isso que Jesus disse: lance suas redes ao mar. E ele disse mais uma coisa que meu coração, eu fico orando. Ele disse: no reino se pesca todo tipo de peixe. Senhor, o peixe já dá trabalho. Imagine todo tipo. Mas quando eu nasci de novo, querido, eu acho que esse estágio peixe e ovelha, eu não lembro nem de ter ficado nele. Porque quando eu nasci de novo, eu entendi que haveria benefícios de Deus sobre a minha vida. Então eu não fiquei me enganchando com bobagem. Você pode dizer: não, pastor, é o senhor. Não sou eu não.
Eu enxerguei que Deus tinha benefícios para mim. E eu quis aquilo. E querido, nós temos uma vida que tem um valor incalculável, que não pode ser desperdiçado. Não pode ser desperdiçado, principalmente com bobagens, com coisas pequenas, com picuinhas. A Bíblia diz lá em Malaquias que existe toda a vida do ser humano, ela é registrada como um memorial. Você imaginou, depois que você morrer, mesmo salvo ou arrebatado, e a sua história ser contada no céu assim, mas rapaz, fulano não experimentou das maravilhas do Senhor, porque se chateou um dia, chegou na igreja, ninguém deu boa noite, ele... vou me desviar, vou pro bloco do Magão e... Tu já imaginou, querido? Alguém quer vender um braço? Quem quer vender rim aqui? Eu não conheço ninguém que compre rim, mas existe um mercado negro, querido, que compra órgãos. Viu? Quem quer vender um rinzinho aqui? Quem quer? Quem quer um figozinho? Quem quer vender o figozinho? Quem quer? A gente tira 90% do seu figo, querido. Os outros 10% regenera. E a nossa vida ela é regulada pelo tempo. Quanto mais o tempo passa, querido, a gente não pode mais voltar atrás desse tempo. A Bíblia diz que Deus não volta o tempo, porque o nosso tempo é responsabilidade, mas Ele pode remir o tempo. O que é remir o tempo? O tempo que você perdeu lá atrás, os benefícios e os proveitos e os frutos, se você decidir avançar nele, esse remir é resgatar. Aquilo que foi perdido lá atrás, no tempo da ignorância, no tempo da tolice, no tempo de uma vida apenas emocional. Porque, querido, se a gente pudesse fazer um relatório da nossa vida, seria vergonhoso as estatísticas. Fizesse assim aquelas colunas de gráfica, sabe? Coluna vermelha. Quantos dias eu perdi da minha vida em questões só emocionais? Quanto tempo perdi na minha vida só com besteira, só com bobagem, só com picuinha, com coisinha pequena. Agora, querido, os benefícios que nós deixamos de ter lá atrás, eles podem ser resgatados. A Bíblia fala que o Senhor pode remir a nossa vida. Diga, nada está perdido. Nada está perdido, querido. Se você quiser, você pode passar por essa vida, entendendo a matéria-prima que você é, o valor que você tem, e você se submetendo ao processo de transformação que o Senhor tem para você. Você se tornar pleno daquilo que Ele tem para você, e você completar o tempo da sua vida, querido, sem nenhum tipo de frustração. E quando chegar na sua velhice, se Jesus voltar até lá, você vai entender, rapaz, eu vivi tudo que Deus tinha para mim. Sem nenhuma... Sabe, querido, Deus quer uma vida para nós sem nenhum tipo de perda. Tipo, a gente chegar na velhice e dizer assim, rapaz, eu cheguei na velhice e tudo, mas perdi tanta coisa. Deixei de aproveitar tanta coisa. Porque eu fiz escolhas erradas, porque eu fui tolo, porque eu fui burro. Sabe, querido, tem muita gente precisando fazer essa oração de arrependimento. Senhor, eu fui burro. Sabe, querido, não fica usando palavrinha, sinônimozinho. Diga mesmo, meu Senhor, sabe capim, eu merecia uma bacia. Me dá, Senhor, daquele capim elefante, daquele frepento que tem uns espinhos assim na ponta, cheio de pelo. Pra eu passar um mês bebendo água para aliviar o... Eu fui burro. Sabe, querido, da fase que eu não conheci o Senhor, eu me arrependo de praticamente tudo. E olha que eu não fiz nada, mas é o tempo que eu desperdicei com besteira.
Sabe, o nosso tempo, os benefícios que a gente perdeu, eles podem ser recuperados no Senhor. Porque tudo que eu achava que tinha perdido pode ser resgatado. A Bíblia fala mais sobre uma porção, querida. A Bíblia fala sobre a vergonha da juventude sendo restituída com dupla honra. Sabe, querido, quem aqui tem o alvo, o objetivo é se tornar gari? Estou desmerecendo um trabalho não, viu? Não tô dizendo que não é um trabalho digno. É um trabalho digno. Mas é um objetivo? Quem quer ser? Quem acorda de manhã e diz, ô Senhor, aquele macacãozão laranja. Ah, meu sonho. Você bota lá no seu quadro de objetivo. Uau, eu nesse macacão laranja. Essa máscara zona aqui. Já imagino eu no Natal passando nas casas. Me dê uma ajuda do Natal. Me dê uma ajuda da Páscoa. Eles passaram lá em casa pedindo a Deus, bichinho, coitado. Mas é um objetivo, querido. Por que não é um objetivo? Pode responder. Por que não é um objetivo ser gari? É um desperdício, querido. Você entende que você pode chegar mais longe? Sim. Sabe, querido, mas se você não atentar e começar a ser diligente, muitos talvez nem a gari chegue. Talvez pegue um posto de gari só lá em cima mesmo. Porque, querido, quem decide, a Bíblia diz que o Senhor criou o destino da nossa vida, o caminho, tudo que foi designado. Agora, quem decide se percorre esse caminho, sou eu e você, não é Ele. Diga, Deus não vai decidir por mim. Então você tem que decidir com que você gasta o curto tempo da sua vida. A vida é curta, querido. A faixa de idade mais ilusória que tem é a casa dos 20 anos. É a mais ilusória de todas. Você faz 20 anos aí, tô novo, tô novinho aí. Olha os quatro aqui aí, tô novo. Aí você faz 21, tô novo. Você faz 25, tô novo. Você faz 28 aí. Tô novo. Você faz 30 aí. Senhor, te apressa. Você faz 35, Senhor, de maneira nenhuma eu lançarei fora quem o Senhor mandar a bater na minha porta, para tirar as teias de aranha. Já está tudo, não tenho, passei um bom ar, não teve mais jeito, encruou. Quando chega nos 40, Senhor, fazer uma campanha das causas urgentes, impossíveis. Pode mandar um que nem Abraão mesmo, que eu dou um. Amém, querido? A Bíblia fala sobre a mulher de Ló. Sabe, Deus veio, avisou a eles, disse, vá embora dessa cidade, não olhe para trás. Querido, Deus mandar um anjo na minha porta falar comigo, eu não ia... Ela foi atrás, querido, do Facebook da época. Olhou para trás, minhas amigas do Facebook. Virou sal. Eu desativei meu Facebook. Quem não sabe ainda, eu estou dizendo, eu desativei meu Facebook. Quem já fez aniversário e se marcou comigo, porque eu não botei no Facebook, é porque o meu está desativado. Porque, querido, assim, quando você é pastor,
os outros pastores de outras cidades, outros estados que conhecem você, estava acontecendo comigo. Os cabas do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, faziam um evento e me marcava. E eu só olhava o Facebook uma vez por semana. Quando eu ia olhar, os cabas do meu WhatsApp: esse pastor não está prestigiando o meu evento. Eu disse: eu nem vi esse negócio. Aí antes de eu arrumar uma encrenca com a galera, eu desativei o Facebook. Porque no Facebook, o ser humano é assim, hoje no Facebook, ele marca o negócio, outra pessoa, se essa pessoa não comentar, vira uma inimizade grande. E aniversário, se não botar lá uma homenagem, perdeu, tá entendendo? Foi embora, disse: não foi. Desativei, para sempre, amém. Ele perguntou mais assim, o Facebook: tem certeza, fulano, ciclano, beltrano vai sentir saudade? Eu disse: não tem problema. Desativei, querido, porque as pessoas, elas não têm condição emocional de ter uma rede social. O ser humano hoje, ele é tão frágil que ele não tem condição de ter uma rede social. Eu desativei. E eu não estou falando de mim, eu estou falando de pastores, os caras espalhados pelo Brasil. O cara fazia um evento, não sei onde, ele me marcava. Aí eu, 7 dias depois, olhava. Aí vinha no meu WhatsApp: que é isso? Você está resistindo a mim? Eu disse: não, eu simplesmente não olhei. Aí eu passava 2 horas pedindo perdão. Me perdoe. Me perdoe, fulano, que eu não curti sua publicação. Disse que ia ser céu na terra. Ah, meu pai. Aí, querido, para não ter mais esse problema com líderes de nenhum lugar do Brasil, eu desativei meu Facebook. Desativei. Teve um cabo do Rio de Janeiro que a gente conheceu quando a gente foi no ano passado, que a gravação aqui eu não vou dizer, né? Nasceu o filho lá, botou no Facebook, me marcou. 2 semanas depois eu fui olhar. Isso foi uma bronca, rapaz. Os filhos são a herança do Senhor, pastor. Eu disse: mais homem, eu não... eu não estou dizendo que... É porque eu não acesso meu Facebook. Me perdoe, querido. Os seus filhos são de ouro, oh, meu pai. O varão dos diamantes não excede esse menino. Aí eu cortei. Eu desativei o Facebook. Desativei porque o ser humano simplesmente não tem condição emocional de ter Facebook. Eu desativei. Líderes, gente tomando conta de gente, com esse nível de doença de alma. Aí eu ainda orei assim: Senhor, se puder dar livramento a tudo, dê, mas eu vou ficar aqui. Porque, querido, se eu fosse ocupar o tempo da minha vida dando parabéns, solicitando, cumprimentando, que me marcou em Facebook, eu ia passar o meu dia nisso. Eu abri meu Facebook, tinha 200 e tantas marcações que me marcaram. Se eu for curtir uma por uma, comentar uma por uma, dar os parabéns, dizer: ó, o Senhor está aí, toda a glória do Senhor se derramará sobre esse evento e tudo, eu não ia poder fazer mais nada, e o Facebook não ia me dar um centavo por isso. Se ele me pagasse, eu ainda não queria, querido, que ele quer uma prisão isso. Você tem que ficar dando satisfação de tudo. Teve um que comentou assim: querido, você viajou no tempo que eu tenho Facebook. Eu curti sua viagem. Eu curti a foto da sua viagem. Agora eu viajei e marquei. Você nem disse nada. Estava esperando que você me honrasse. Não. Véi, não rola uma parada dessa. Não dá, não. É. Aí eu desativei aquilo ali. Desativei. Diga: nada pode me impedir a alçar
o voo da águia. Sabe, querido, eu ainda nem entrei no material da conferência. Abre a tua Bíblia aí no livro de Isaías. Capítulo 40. Isaías 40, a partir do versículo 28. Aleluia. Aleluia. Isaías 40, 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Porque até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Diga tropeço. Diga embaraço. Diga quem tropeça está embaraçado. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam nos problemas, nos embaraços, nas picuinhas, nas coisas inúteis, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Diga: se os meus olhos estiverem em coisas grandes, no Senhor, eu não vou me cansar, eu vou ser renovado. Sabe, querido, é uma decisão. Uma decisão. De que eu sou uma matéria-prima de muito valor, de que não pode ser desperdiçado. Sabe, querido, de acordo com a matéria-prima, a decisão da aplicação ela tem que ser tomada. Você ganha 5 metros quadrados de madeira de lei de primeira. Você faz uma porta, ou várias janelas, ou você faz uma cueca? Dá para usar a cueca de madeira, querido? Dá? Dá ou não? Dá não. Tudo. Não é uma matéria-prima apropriada para fazer cueca, querido. A matéria-prima ela determina o fruto que ela vai ter. Ela determina o proveito que ela vai dar. E o ser humano ele não foi criado para estar envolvido com algumas coisas, querido. Com tropeços, com embaraços. Eu não estou falando nem de pecado, que a Bíblia diz que tende diretamente à consumação da morte. Mas de coisas que não te matam. Eu não sei o que é, eu ainda não consigo avaliar o que é pior. Se um grave pecado que te mata rapidamente, ou de algo que não te mata, mas que vai te frustrando ao longo da sua vida. Não consigo avaliar o que é pior.
Eu vou dar um exemplo de um pecado que mata rapidinho. Eu vou dar um exemplo dentre muitos. Você está um dia em casa, os hormônios tudo batendo. Meu Deus, eu preciso fazer um sexo selvagem. Você sai no meio da rua, primeiro catrevagem que aparece, você pega. Com AIDS, com gonorreia, pingando pus assim nos... Aí você pega, querido, fulano, vem cá. Tô dando um exemplo sem gênero, porque serve para homem e para mulher. Você acordou naquele dia se coçando, hoje eu faço um sexo selvagem aqui, quem apareceu 2 meses sem orar em língua, sem ler a palavra. Você pega uma doença, querido, incurável, você morre com 1 mês. Esses dias eu fiquei sabendo de uma doença. Não, deixa pra lá. Tem gente que pensa assim, não, doenças sexualmente transmissíveis estão controladas. Não, querido, aqui a imprensa divulga, está controlado. Tem umas que continuam matando em 1 mês. Tem bactérias de transmissão sexual, querido, que elas te matam em 1 mês. Da infecção generalizada. Não adianta levar para o hospital tomar antibiótico. Um pecado desse nível, você morre rápido. É uma coisa ruim? É. Agora, querido, um embaraço, pequenas tolices, pequenas bobagens, coisas emocionais, coisas que você podia resolver rapidamente. Você pensa que vai engatar um ritmo na sua vida, aí você é frustrado por isso. Você se embaraça. Aí você passa 1 mês da sua vida filosofando. Ó vida, ó azar. Respirarei eu a brisa da manhã. Para que nasci? Serei eu peixe? Serei eu bode, vaca? Ovelha? Né? Merecerei eu o ar que respiro? A comida que como? Para onde irei? De onde eu vim? Para terminar de piorar, vou escutar Raul Seixas. Para dar um nó na minha cabeça e virar a metamorfose ambulante. Aí, querido, você recupera. Vem para a igreja, tudo, nós limpamos sua fralda, pá. Aí você, agora vai. Eita, eu fui escolhido como filho de Deus, chamados para etc. Agora vai. Aí um dia você vem para o culto, fulano não falou com você, pastor não falou comigo hoje no culto. Vou me desviar, desvia de novo. Aí fica, querido, dessa vida chibata, fuleiro. Cai, levanta, vem. Só no embaraço, só no tropeço. 50 anos nisso, querido. O que é pior? Você morrer de um tapuru que você pegou num sexo selvagem? Você morrer em 1 mês de uma tapuruzada que você pegou? Quando você encostou na pessoa que você pegou, já ardeu, querido. Quando terminou, ela saiu queimando. Os tapurus já estavam assim. E aí ia comendo. Primeira mijada que você deu no outro dia, saiu assim, aquele rio de tapuru. Com 1 mês você morreu, querido. Não deu nem para fazer velório. Vedaram o caixão podre. É uma consequência bem rápida. Bem rápida. Como já dizia o pastor Bando, morreu de pecado, irmão. Ou alguém, querido, que é frustrado dia após dia, mês após mês, ano após ano. É um zumbi vivo que tinha tudo, que se decidisse. É uma decisão, querido. Você sabe
qual tempo da sua vida vai existir pessoas que vão te desconsiderar sempre? Olha, querido, quem vive atrás de respeito só enxerga desrespeito. Quem vive atrás de consideração só enxerga desconsideração. Quem vive atrás de tratamento especial só enxerga desprezo. Isso é bíblico. Jesus disse: se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá vida. Se os seus olhos forem maus, o teu corpo terá morte. É o que você decide enxergar. O que Jesus está dizendo: se você decidir enxergar só o que é ruim, você morre. Sua vida é frustrada, é de frustração em frustração. Ai, não falaram comigo, ai, não sei o que, ai, no Facebook não sei o que, ai, 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 meu Deus, o pastor me chamou na casa dele, nem me deu de comer, nem me deu janta, nem... Você será um eterno olhos que enxergam só morte, só a falta. Ô querido, você pode decidir enxergar a vida. Sabe, querido, eu vou te dizer uma coisa bíblica. Você não precisa nem sequer que ninguém ore por você. Isso é bíblico. Se você decidir no Senhor viver o voo da águia sem se embaraçar com coisas menores, você não precisa nem que ninguém ore por você. É uma decisão sua. E a unção e o poder de Deus, ele vem sobre você. A unção e o poder de Deus na Bíblia, querido, ela vem sobre decisões nele. Quando você decide pela verdade da palavra, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não é vazia de substância. A cada decisão sobre a palavra existe uma porção de poder que acompanha a sua vida. Querido, eu digo por experiência própria. Todas as decisões que eu tomei no Senhor e todas as decisões que eu tomei por vocês, deu certo. Tudo aquilo que você veio até mim e me procurou e disse: pastor, ore, diga alguma coisa, e eu te dei uma instrução inspirada pelo Espírito, funcionou. Funcionou. Agora, querido, existe um nível que você pode decidir voar acima disso. É uma decisão. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai... Eu não estou dizendo, querido, que você nunca mais vai orar em concordância com ninguém. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você pode tomar uma decisão de elevar um nível da sua vida. E não estar assustado o tempo todo. Ai, meu Deus, olha aqui que eu vi uma sombra passando aqui. Uma lagartixa fez um negócio aqui, uma borboleta, velho, um demônio. Diga: se os meus olhos forem luz, eu terei vida. Onde tem morte sobre a terra, querido? Qual o país que ninguém morre? Me diga o nome do país que ninguém morre, me diga. Onde tem morte sobre a terra? Diga: em todo lugar. Onde tem doença sobre a terra? Onde tem crime sobre a terra? Onde tem demônio sobre a terra, querido? Todo lugar. A Bíblia diz que a terra está sepultada no próprio diabo. O mundo jaz no maligno. Se os seus olhos resolverem enxergar isso, é o que vai governar a sua vida. E isso vai refletir diretamente em você. O seu corpo terá morte. Mas a Bíblia diz lá em João capítulo 1, a partir do versículo 1, que Jesus, que era o verbo e a palavra, se fez carne e se tornou a luz, a vida dos homens.
E João começa dizendo que as trevas, nenhum tipo de trevas, nenhum tipo de mal, seja a morte, a doença, realidades espirituais e realidades naturais, nenhum tipo de trevas, de escuridão, pode resistir quando a luz chega. É uma decisão do que você quer ver. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Diga, inclusive eu. Diga, eu estava lá, com ele e com Deus. Diga, eu estava dentro de Deus, com ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele está a vida, e ele é a vida dos homens. E este é a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a podem derrotar. Onde existe trevas? Onde existe trevas? Morte, doença, roubo, demônio. Onde existe? Em todo lugar. Mas a Bíblia diz que na vida de Deus não pode ser derrotado por essas coisas. A luz da palavra não pode ser subjugada por essas coisas. Diga, um dia eu fui uma palavra. Lá em Efésios diz que um dia nós somos uma palavra, assim como Jesus foi uma palavra. Mas essa palavra virou carne. A palavra que Jesus era, ela virou carne, ela virou ação e ela cumpriu plenamente. Assim como foi com ele, é comigo e com você. Diga, tudo que Deus disse sobre mim, toda a palavra que Deus disse sobre mim, diga, já virou carne. E não, a luz, que é a própria vida de Deus, querido, ela governa sobre as trevas. Não é um pedido de licença. Não é um, ei, por favor, pode sair. Não, é um governo. Todas as luzes aqui podem ser apagadas rapidamente. Diaconato, apague, por favor, rapidamente. Todas as luzes. Rapidamente já não é mais. Ficou escuro, querido? Ficou sim ou não? Fique lá que eu vou mandar acender. Assim, quando eu mandar acender rapidamente, é aceso rapidamente. Amém? A cadeira não vai fugir. Aleluia. Fica aí. Tá escuro? Você vai ver como a luz vai usar de educação. Para quem está escutando na gravação, agora eu mandei os diáconos apagarem rapidamente. Não foi assim tão rapidamente, mas está apagado. Nós estamos aqui apagados, sem luz agora. E você vai ver, querido, quando eu mandar os diáconos acenderem a luz, como a luz ela tem todo um processo de educação. Ela vai pedir, por favor, escuridão, com licença, eu vou acender. E assim, você vê que quando a luz é acesa, ela vem, né, acendendo devagar, 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 devagar. É assim? Pode acender. Querido, se você decidir só enxergar a morte, só o mal, as doenças, o lado ruim do ser humano, realidade espiritual, demônio, sei lá o que, sua vida será assim. Você vai tatear, você não vai saber quem você é. Você será alguém confuso. Eita, bati em quem? Oh, que canela seca é essa? Bati em quem aqui? Meu Deus. Quem foi aqui que eu bati?
E quando a luz chega, querida, ela não negocia, ela é violenta. Pode acender. Você viu o pedido de licença? Por favor, com licença. Foi assim? Ela foi violenta. Por isso que Jesus disse: o reino dos céus ele é tomado por violência. É uma decisão, querido. Não é um processo de licença. Não é um processo de educação. Oh, por favor. Por favor. Não, é violento. É um governo. É um governo, querido. Aquilo que governa não pede licença, querido. Aquilo que governa apenas fala e executa. E aquilo, o executor subjuga o executado. Abre a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Marcos 11, versículo 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então ele falou à figueira e disse: ninguém nunca mais coma de seu fruto. E os discípulos ouviram-no dizer isso. Versículo 20, do mesmo capítulo 11. Versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê a figueira a quem o Senhor falou, ela secou. Jesus respondeu: tenham fé. E eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Abre a tua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 1. Versículo a partir do 26. Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele. Dominar é governar ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Diga: Deus me abençoou para ser como Ele, para governar a terra. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Eis que eu lhes dou todas as plantas que nascem, todas as árvores, todos os vegetais, versículo 30, todos os grandes animais, todas as aves do céu, todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Um detalhe: Deus nos entregou toda a terra, e Ele diz que Ele nos entregou também todas as criaturas que se movem rente ao chão.
Diga, Adão governava sobre tudo. Diga, se a serpente chegou até a casa dele, foi porque, por um tempo, ele parou de governar. Adão saiu da identidade dele, querido. Prejuízos começaram a acontecer. Se você não sabe quem você é, se você não sabe a identidade a quem você pertence, e se você não assume essa identidade, prejuízo começa a chegar, problemas começam a chegar. Diga, todo problema que eu vivi foi um desvio da minha identidade. Sabe, queridos, enquanto eu preparei o material para essa conferência, porque Deus colocou no meu coração sobre essa conferência, a visão ela tem que ser escrita. Sabe, os recursos do Senhor, liberação de poder, liberação de recursos, até mesmo financeiro, vem sobre aqueles que são decididos sobre o que querem fazer e sobre a sua identidade. E chega um tempo que todo ministério, toda coletividade, ela precisa amadurecer na sua identidade, na identidade que o Senhor entregou àquela coletividade, para que coisas maiores comecem a acontecer. Essa conferência, ela não é tudo que Deus vai falar sobre a nossa identidade. Ela é um start, ela é um empurrão, ela é um sopro, ela é um despertar. Então, durante esses 5 anos, eu tenho orado: Senhor, que tipo de coletividade nós somos? Quais são os problemas que nós resolvemos? Quais são os nossos focos? Quais são os nossos objetivos? E eu, juntando essa percepção daquilo que nós somos, com aquilo que o Senhor fala comigo, com aquilo que Ele opera, querido, uma das coisas que mais Deus move nessa coletividade é que o Senhor não é do agrado do Senhor o desperdício da matéria-prima do ser humano. O Senhor não quer ver uma vida desperdiçada, não apenas por ela não estar salva. Não é apenas isso, por ela estar livre do inferno, mas é o alto potencial que ela tem, pela alta capacidade que ela tem, não ser aproveitado. Então, querido, nós somos uma casa, nós somos uma coletividade onde o Senhor apenas não salva, apenas promove salvação, Ele promove desenvolvimento. A unção que está ligada a nós não é uma unção apenas para alcançar e salvar com graça, mas é uma unção para alcançar e salvar com graça e introduzir no reino, desenvolver as pessoas. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com todo mundo, porque é uma decisão particular. Mas aqueles que quiserem desenvolver sua vida, querida, tem uma unção disponível, tem ensino disponível, tem frutos concretos disponíveis. Nós somos uma casa de desenvolvimento de pessoas, para que as potencialidades e as capacidades delas não sejam desperdiçadas. Então isso é uma coisa muito clara para mim, quando eu oro e eu percebo sobre nós. Deus não quer apenas salvar pessoas, querido. Ele quer fazer valer a pena o preço do sangue de Jesus pela matéria-prima, que sou eu e que é você. Olha o que é que Paulo diz: esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu sigo para o alvo, que é ser como Cristo. Digo, o meu alvo é desenvolver até ser como Cristo. De forma bem clara e objetiva, essa é a nossa visão. É a visão que o Senhor nos entregou. O que é a visão? É um alvo a ser alcançado por uma coletividade. Existem ministérios, queridos, que a visão deles é evangelismo. Existem ministérios que a visão deles é fazer missões, é outras coisas. Mas o nosso alvo, querido, é desenvolver o ser humano. As pessoas podem escolher: pastor, um dia quando tiver 5 mil, 10 mil, e se 5 mil resolver ficar só salvo, pulando que nem peixe, aí fica, querido. Porque ninguém pode obrigar. Mas se ela quiser se desenvolver, tem recurso de Deus disponível.
Toda a coletividade na Bíblia. Isso foi uma coisa que com o tempo até migrou para o mundo empresarial. Não foi o mundo empresarial que criou isso. Foi o Senhor que criou. Isso é bíblico. Toda coletividade ela tem uma visão. A visão ela fala sobre um futuro, um alvo a ser alcançado. E um dia isso vai estar escrito, não aqui nesse prédio que é pequeno, mas quando a gente estiver naquele prédio intermediário que já vai ser nosso, vai estar lá na frente, Ministério Casa do Reino, desenvolvendo vidas. A gente pode até colocar assim, alcançando, salvando vidas e desenvolvendo. A gente vai alcançar. Deus vai mandar para o barco na hora certa. Mas a visão é não apenas pegar e deixar estático, deixar parado, é desenvolver. E quando eu digo desenvolver, querido, não estou falando na potencialidade dos líderes, eu estou falando na própria unção que faz isso. Não sou eu que vou pegar pessoa por pessoa e dizer, olha, é isso aqui, não é isso. Claro que tem discipulado, claro que tem aconselhamento, claro que tem exemplo, claro que tem frutos. Mas o próprio Espírito do Senhor, ele te... Eu vou usar assim uma palavra simples para você entender. Ele te incomoda para isso. Quem aqui já chegou aqui e pelo menos uma vez num culto pensou assim, rapaz, a minha vida pode ser melhor. Porque há unção coletiva presente para isso. Quando você está numa unção coletiva de evangelismo, é só, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Pai, vamos evangelizar. Mas a nossa unção coletiva, querido, é o Espírito o tempo todo dizendo, pode ser melhor. Pode ser melhor. Pode ser curado. Pode crescer, pode evoluir, pode amadurecer, pode dar mais frutos. Você pode mais. É sempre assim, querido. Todas as nossas ministrações, se elas não começarem nisso, elas terminam nisso. Se elas não terminarem nisso, elas começam. Independente de com quem o microfone esteja. Porque é a unção coletiva. É a porção do Espírito que Deus fez morada aqui. Desenvolver aqueles que querem. Essa é a nossa visão. Desenvolver em quê? Em tudo. Pastor, em onde isso está na Bíblia? Gênesis 1, 26. Desenvolver a nossa própria vida, querido, e tudo ao nosso redor é nada mais do que governar sobre a terra. Governe sobre a terra. Governar a terra através do reino dos céus, que é eterno e inabalável. O que nós começamos aqui nessa terra como ministério, querido, só vai terminar quando o milênio terminar. Não vai terminar quando a gente for arrebatado. Tem muitas igrejas, muitos ministérios que quando forem arrebatados, tudo que eles tinham que fazer sobre a terra terminou. Mas no nosso caso, eu não estou falando que nós somos especiais, não é nada disso. Vai ser apenas uma pausa. Porque a implantação do reino é melhorar tudo em nós e ao nosso redor. Você chega na sua casa, tem coisas sujas, lave. Você chega na sua casa, tem coisas desorganizadas, organize. Vai melhorar. Pode ser melhorado, você pode fazer, então faça. Isso é governar sobre a terra. Gênesis 1, versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas estava sobre a face da terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Diga, o Espírito de Deus andou próximo das trevas. Diga, ele não se assustou. Pelo contrário, a Bíblia diz, disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Diga, a luz, a vida é boa.
Os olhos de Deus viram uma terra em trevas. E ele disse, pode ser melhor. E começou a falar. E começou a se mover. Até formar a terra como ela é hoje e o jardim onde Adão morou. Diga, tudo em mim e ao meu redor pode melhorar se eu decidir. Isso é governar através do reino dos céus. Essa é a nossa visão. Visão é o alvo a ser alcançado. Pastor, e quando eu alcanço o alvo, o que acontece? Você amplia o que você alcançou. Você continua alcançando o que você alcançou. Você continua expandindo. Porque Deus disse, governe. Aí ele disse, depois que você estiver governando, aí você multiplique. E se expanda sobre a terra. Digo, o meu alvo é governar. E depois, multiplicar. Essa é a nossa visão. A Bíblia descreve visivelmente em tábuas, para quem passar correndo veja. Vai estar escrito. Depois eu vou fazer umas artes nos banners, a gente vai colocar aqui para quem chegar. Meu Deus, nem me deram a paz do Senhor nessa igreja. Que igreja é essa? Ah, desenvolvendo pessoas, governando a terra. Só estou. Para ela ver. Diga, a visão é o alvo a ser alcançado. Diga, a missão é o que eu faço hoje para alcançar a visão. Diga, a missão é o que eu faço hoje para alcançar a visão. A missão que Deus deu ao homem foi, seja semelhante a mim. Se você for semelhante a mim, você vai governar a terra. A nossa missão, querido, é ser como Ele. É ser como Jesus. É se alimentar da palavra todo dia. Se nós formos como Ele, nós vamos alcançar e cumprir a visão. Diga, a minha missão é ser como Jesus. Diga, Jesus passou 30 anos se alimentando da palavra. Em outras palavras, você vai receber um material como esse amanhã, depois que terminar a conferência. Em outras palavras, de forma bem clara, a visão, a nossa visão, governar a terra através do reino dos céus, desenvolver a vida das pessoas. A nossa missão é o que eu faço hoje para alcançar esse objetivo, a missão, a visão. A nossa missão é ser governado pelo reino dos céus. Ser como Jesus. É simples. Porque o que nós temos para fazer, querido, nós não podemos fazer como... Deus não nos deu a identidade de ser simples evangélicos. Quem já percebeu que nós não somos evangélicos? Quem já percebeu que nós não somos crentes denominacionais? Quem já percebeu que a gente não dá a paz do Senhor, nem na ida, nem na volta, nem em canto nenhum? A missão, querido, são as atividades que nós fazemos todos os dias. É aquilo que nós fazemos. E a nossa missão é ser como Ele. Onde é que está isso? Gênesis 1, 26. A missão que Deus deu ao homem, a visão, governe sobre a terra. Seja como eu, governe sobre a terra. Diga, essa é a minha missão. Ser como Ele. A minha visão, governar. Tudo em nós e ao nosso redor pode ser melhorado. Tudo. Tudo. Até ser semelhança do reino dos céus. Então, querido, nós vamos cumprir essa missão e nós vamos cumprir essa visão. Até a volta dele.
A volta dele vai ser só uma pausa, porque quando a gente voltar para o milênio, isso continua. Vão ser 1000 anos assemelhando a terra ao reino dos céus, até que os dois se juntem num só. Amanhã eu vou ministrar sobre os valores que sustentam a visão e a missão, e as atividades básicas do corpo de Cristo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu declaro uma noite de paz. Uma noite de paz. Eu declaro, Senhor, um alinhamento na nossa identidade, na identidade que o Senhor nos separou para ser. Eu declaro, Senhor, como aquilo que Paulo disse, não palavras persuasivas, mas poder saindo das palavras. Para aqueles que estiverem ouvindo isso através dos áudios. Poder alcançando as suas vidas. Em nome de Jesus. Declaro uma noite de paz e um sono restaurador. Um domingo de paz, um domingo abençoado. E amanhã nós vamos concluir tudo aquilo que o Senhor planejou para esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Vá em paz.